As Fichas de João, o Código dos Mundos. Aqui, o texto é tratado como documento técnico e a Bíblia como a planta baixa da realidade. O dossiê de hoje está aberto. Todos os dias, milhares de pessoas gastam fortunas absurdas em suplementos, rotinas bizarras de sono, aqueles banhos de gelo e truques de produtividade na tentativa desesperada de hackear o tempo. Pois é, a indústria do biohacking tá aí para provar isso. Exato. E o objetivo oculto é quase sempre tentar esticar o relógio, né? Tentar afastar a linha de chegada a qualquer custo. Com certeza. Mas e se o segredo definitivo para uma produtividade extrema, uma clareza mental e foco absoluto, não for tentar burlar o relógio? E se o maior motor de ação humana for, ironicamente, abraçar de forma assim crua e brutal a certeza absoluta de que o tempo vai acabar? Olha, o que é fascinante aqui é que essa é uma perspectiva que vira do avesso à nossa intuição. Totalmente. Porque, sabe, o cérebro humano costuma encarar a ausência de tempo como o inimigo número 1 do progresso. A reação natural é pensar que refletir sobre o fim traz paralisia. No entanto, quando a gente começa a analisar a fundo a estrutura da realidade, fica muito claro que o excesso de tempo, ou, na verdade, a ilusão de que temos tempo infinito, é o verdadeiro responsável pela procrastinação, pela letargia e por todo aquele desperdício de energia vital. O que, aliás, nos traz diretamente para o material da nossa análise de hoje. A gente vai explorar os documentos conhecidos como As Fichas de João, o Código dos Mundos. Muito bom. Eu tô bem animada para entrar nesse material. E para colocar as cartas na mesa logo de cara para quem está escutando a gente. Não estamos olhando para isso como um texto místico, tá? Ou uma daquelas leituras devocionais para acalmar a alma. De jeito nenhum. A pegada é outra. Isso. A abordagem dessas fontes é muito mais técnica. É como se a gente estivesse pegando a planta baixa de um edifício, rasgando as paredes e fazendo uma auditoria puramente mecânica de como a realidade funciona. A baixa é muito apropriada, né? Porque as fontes tratam o texto original exatamente como um manual de engenharia do nosso ecossistema existencial. Legal. A intenção dessa análise é dissecar os termos originais para entender aquelas engrenagens ocultas, aquelas que movem as ações humanas debaixo de certas restrições inevitáveis. E a nossa missão central nesse mergulho de hoje é extrair os conceitos fundamentais de duas fichas específicas, a 027 e a 028, que operam uma verdadeira dissecação do capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Um texto denso, por sinal. Muito denso. E a gente quer pegar conceitos que à primeira vista parecem puramente filosóficos, tipo agência e finitude, e transformar isso em conselhos altamente operacionais. O foco é descobrir como essas constatações alteram o chão de fábrica das decisões de quem está escutando a gente no dia a dia. É a lente que essas fichas propõem que torna tudo isso aplicável. O material deixa claríssimo que não se trata de um manual sobre como morrer com dignidade. Sabe? É um manual super estrito sobre como operar em capacidade máxima enquanto o sistema ainda está rodando. A compreensão do fim não é o encerramento do planejamento, mas o ponto de partida que vai calibrar toda e qualquer decisão daqui para frente. Bom, então vamos entrar na ficha 027, que inaugura a discussão apresentando o que o texto chama de fator de nivelamento. E a observação original é de um realismo que chega a ser cortante, eu diria. Bastante cortante. O documento aponta que o futuro é uma variável completamente oclusa, é impossível de ser calculada pelo intelecto humano, e que existe um evento implacável no horizonte de todo mundo, que é a morte. Exatamente. A linha de chegada. O texto é muito incisivo ao afirmar que o destino final é idêntico para todos, independentemente de recortes morais, éticos ou religiosos. A régua passa igual para o justo, para o ímpio, para quem segue todas as regras morais e para quem burla todas elas. E a constatação empírica aqui, ela tem o propósito de quebrar uma das maiores falácias da psicologia humana. A gente opera sob a crença subconsciente de que o bom comportamento, ou uma ética impecável, ou a dedicação religiosa... Como se fosse uma barganha. Isso, como se funcionassem como uma espécie de moeda de troca.
A gente acredita que, se acumularmos pontos morais suficientes, a realidade vai ser obrigada a nos conceder uma isenção da mortalidade. Ou, pelo menos, vai nos dar algum controle sobre o imprevisível. O fator de nivelamento simplesmente destrói essa premissa. Ele avisa que as categorias morais não servem para subornar a linha de chegada. Ok, vamos desempacotar isso, porque a mente humana costuma entrar em colapso diante dessa ideia. Com certeza entra. Vamos pensar numa estrutura de videogame. Imagina um jogo massivo de mundo aberto, certo? Tá, tô imaginando. Se existe a informação prévia de que não importa a qualidade da sua estratégia, não importa o número de missões concluídas ou quão limpo seja o histórico do avatar ali, o servidor central vai ser puxado da tomada para todo mundo. E, ao mesmo tempo... um apagão geral. Exato. E quando a tela apagar, o placar de todo mundo volta a zero absoluto. Matematicamente falando, se tudo vai a zero, o esforço é apagado. Como que isso não é um convite direto ao niilismo? Por que alguém se daria o trabalho de jogar se o apagamento é a única garantia? Olha, o niilismo é, de fato, o abismo para o qual a maioria das mentes escorrega na hora de encarar essa equação. Se o servidor desliga, nada importa. Pois é. Porém, o analista responsável por essas fichas contrapõe essa conclusão com o que ele chama de realismo absoluto. Realismo absoluto? Isso. A falha da visão niilista está em focar apenas no momento pós-desligamento, sabe? Ignorando completamente a economia do momento presente. O realismo absoluto inverte a lógica da escassez. Como assim? A ação de jogar o jogo não é inútil, apesar do servidor ir desligar. A ação é inestimavelmente valiosa justamente porque o servidor vai desligar. Mas peraí, como funciona essa mecânica? Se o placar não é salvo, de onde é que vem o valor da ação? O valor deriva puramente da escassez e da impossibilidade de repetição. Vamos pensar num cenário hipotético de tempo infinito, onde o servidor nunca desliga. Nesse cenário, nenhuma decisão possui peso real. Ah, entendi. Porque você sempre pode consertar depois. Paralisia perfeita. Caramba! A ilusão que a ficha 027 destrói não é a de que a vida perdeu o sentido, mas aquela arrogância de que as obras humanas garantiriam um controle sobre o amanhã. A certeza inegociável de que a janela de viabilidade vai se fechar é literalmente a única coisa que injeta peso e urgência na decisão de hoje. A letargia só é curada pelo prazo de validade. Nossa, isso muda bastante a perspectiva sobre o acúmulo de recursos. Quer dizer, se tentar estocar pontos ou usar força bruta para tentar segurar as portas do servidor abertas é um esforço inútil, então qual é a moeda corrente desse ecossistema? O que é que possui valor prático enquanto o jogo está rodando? Boa pergunta. A ficha 027 apresenta uma transição de conceito que abandona a busca pela glória em favor do que eu gosto de chamar de status online. Essa expressão é muito boa. Tem uma imagem muito visceral que o texto resgata do Antigo Oriente, que é: melhor é um cão vivo do que um leão morto. E, para quem não tem o contexto histórico da época, o cão não era aquele animal de estimação adorável que dorme no sofá de casa hoje em dia, sabe? Não, longe disso. Era um necrófago. Era um animal de rua sujo e amplamente desprezado. E, em contrapartida, o leão era a representação máxima da realeza, do ápice do poder e da majestade inquestionável. E o que o autor do texto faz aí é operar uma inversão brutal da pirâmide de valores daquela sociedade. Ele pega o símbolo supremo do sucesso e do poder e o coloca muito abaixo da criatura mais insignificante do ecossistema. E ele utiliza um único critério de desempate para fazer essa afirmação. Trazendo para um cenário mais tátil, mais moderno, é tipo caminhar pelo chão de fábrica de um complexo industrial gigantesco. Perfeito. O leão morto equivale àquela máquina colossal, um equipamento multimilionário de última geração com um design impecável, só que teve o motor fundido de forma irreversível. Já era. Já era. Não importa o quanto custou ou a glória do manual de especificações dela. Aquilo agora é apenas um bloco de metal ocupando espaço. Já o cão vivo é aquele motorzinho de baixa potência, barulhento, vazando um pouco de óleo, instalado lá no canto da fábrica. Mas que está funcionando. Mas que está girando. O cabo de força está conectado, existe corrente elétrica passando por ele. A métrica de valor muda totalmente do prestígio para o simples estado operacional. A imagem do maquinário traduz com precisão a tese central dessa ficha.
O ecossistema atual, que é definido pelo texto como a realidade debaixo do Sol, opera sobre uma métrica suprema única. Que é a agência. A agência, a capacidade efetiva de interagir com o ambiente, de tomar decisões, de transformar matéria e de gerar atrito. O leão morto, não importa a majestade que teve no passado, agora é força inerte. A agência chegou a zero. Exato. O cão vivo, mesmo com recursos ínfimos, possui a capacidade de alterar o ambiente ao redor dele. E o texto original aprofunda a mecânica dessa agência no verso 5, quando faz a seguinte constatação: os vivos sabem que morrerão. Sabe que essa frase costuma ser lida com um tom fúnebre, mas na verdade ela é o grande trunfo da agência, não é? A consciência do fim. É o diferencial cognitivo que muda toda a operação do maquinário. A autoconsciência da própria finitude é descrita na análise estrutural como o maior ativo que a humanidade possui. Uau! Os mortos, segundo o texto, não possuem cognição, não têm memória ativa, não participam de nada. Mas quem está vivo possui a percepção clara de que o tempo está drenando. Funciona literalmente como um alerta crítico do sistema. Pensa naquele ícone vermelho de bateria piscando na tela do celular. Aquela tensão quando chega nos 3%. Isso, avisando que restam 3% de energia. Esse indicador não serve para fazer o usuário chorar sobre a bateria. Ele serve para forçar o usuário a salvar aquele documento importante imediatamente. Sim. A agência, quando acoplada à consciência iminente do fim, é o reator nuclear da produtividade humana autêntica. É uma virada de chave gigantesca. Mas aí, se a gente aceitar que o servidor vai desligar e que o indicador de bateria está piscando no vermelho, como é que se joga esse jogo numa terça-feira de manhã na prática? Porque ficar sentado no sofá olhando para o teto não me parece a aplicação prática da agência. Definitivamente não é. E é exatamente essa ponte que a ficha 028 constrói, né? O material funciona como um verdadeiro manifesto da urgência. Já que a sepultura representa o shutdown absoluto, a ausência total de obra, projeto, conhecimento ou sabedoria, como é que essa constatação muda a agenda do dia de hoje? A ficha 028 é a prescrição tática para o diagnóstico feito lá na ficha 027. O diagnóstico foi estabelecido, certo? O tempo tem um limite intransponível e a capacidade de agir agora é o único recurso disponível. A prescrição que se segue foge de qualquer misticismo. Ela é de uma praticidade terrena que chega a desarmar quem espera um conselho transcendental. E o que mais chama a atenção nas diretrizes listadas para alguém que acabou de contemplar o abismo do fim das coisas é o tom delas. É quase festivo, sabe? É surpreendente, né? Muito. As instruções são diretas. Vá e consuma o seu alimento com satisfação. Beba com o coração alegre. Mantenha as vestes alvas, ou seja, ande com roupas limpas e bem cuidadas. Não deixe faltar o óleo da alegria sobre a cabeça e desfrute da existência com a pessoa que se ama. Coisa super simples. Sim. Não existe nenhum comando para vender tudo, mudar para as montanhas e fazer voto de silêncio para ficar meditando sobre o vazio intergaláctico. E o detalhe que funciona como uma bomba na ficha é a constatação de que o criador do sistema já validou esse esforço terreno. O texto chama as coisas simples e rotineiras de cota de retenção. A cota de retenção. Que é a recompensa justa e pré-aprovada pelo atrito do trabalho diário. A análise dessas diretrizes mostra que a humanidade tende a adotar 2 comportamentos tóxicos quando descobre a iminência do fim. Quais seriam? O primeiro é o recolhimento nihilista. A recusa em participar da vida por achar que tudo é inútil. E o segundo comportamento é tentar construir impérios megalomaníacos, sabe? Trabalhar até a exaustão total naquela esperança doentia de deixar um legado eterno, de ser lembrado por milênios. A tentativa de ficar para a história. Isso. E o texto rebate as 2 rotas. Ele afirma que construir uma pirâmide é uma tentativa falha de hackear a realidade. A verdadeira eficiência está em encontrar e aceitar a chave de desfrute. E a grande questão é como traduzir essa chave de desfrute para o chão de fábrica da vida real. Como é que essa urgência destrói, por exemplo, o que costumamos chamar de síndrome da perfeição paralisante lá no ambiente corporativo. É um ótimo exemplo. Pensa naquele projeto no trabalho que está sendo polido há 8 meses. Existe um medo crônico de lançar o produto, de enviar a apresentação, porque a fonte lá no slide 4 não está perfeita. Ou o mercado ainda não parece ideal. Como a visão da sepultura muda essa dinâmica? Olha, o mecanismo psicológico é brutal, mas ele é extremamente eficaz.
Quando existe a internalização de que a sepultura é o fim da cognição e da obra e de que o amanhã não é um direito adquirido por ninguém, o medo das críticas sobre o slide 4 perde completamente o peso. Perde a relevância, né? Totalmente. O texto instrui a fazer tudo o que vier à mão conforme as suas forças. Isso significa usar a força máxima hoje. Adiar o lançamento do projeto em busca de um cenário ideal imaginário é agir como se existisse tempo infinito no caixa. A urgência exige colocar o maquinário para girar no modo real, com a potência disponível no momento atual, assumindo o risco da imperfeição. Fica claro que o erro, então, é não exercer a agência. Exatamente. O erro é a paralisia. A execução imperfeita hoje supera a execução perfeita no amanhã que nunca chega. Com certeza. E isso se reflete de forma idêntica no núcleo relacional, porque é muito comum encontrar a figura do profissional que sacrifica os jantares em família rotineiramente. Há uma renúncia contínua de vestir a roupa limpa e de ter o óleo da alegria no presente, trabalhando, 80 horas por semana sob a justificativa de construir um fundo de aposentadoria utópico lá para os 65 anos de idade. O clássico vou viver depois. Isso. Acreditam que o desfrute tem que ser postergado para um futuro distante e seguro. E pela lente estrutural dessas fichas, isso não seria prudência financeira, mas uma grave falha de leitura da mecânica da realidade. Seria a recusa deliberada da cota de retenção que já foi autorizada para o dia de hoje. E sabe, essa falha de leitura é classificada nos documentos como uma corrupção da realidade. É a tentativa exaustiva de criar um bolsão de imortalidade artificial através do capital ou do legado, em vez de focar na eficiência máxima da janela de viabilidade que está aberta agora. A comprovação de que as obras de alguém foram aprovadas pela arquitetura do sistema não está no tamanho do patrimônio acumulado ou no império construído. A prova cabal de sucesso debaixo do sol é muito mais orgânica e complexa. Qual seria a prova? É a capacidade psicológica de sentar à mesa no meio do caos, comer a própria refeição em paz, rir com a família e realmente habitar aquele momento. A incapacidade de acessar essa chave de desfrute revela um maquinário operando em curto-circuito, focado num tempo que simplesmente não existe. Isso retira uma tonelada de pressão dos ombros. A ideia de que o selo de aprovado está na capacidade de estar plenamente presente durante o próprio turno de trabalho é libertadora. Muito libertadora. No entanto, a gente sabe que é natural que surja uma certa desconfiança diante de um pragmatismo tão agudo assim. É comum questionar se toda essa teoria não passa da perspectiva amargurada de um único autor antigo, alguém que talvez estivesse num dia particularmente cínico ao escrever Eclesiastes. É uma objeção comum. Pois é. Como as fontes garantem que essa não é uma anomalia literária isolada, o que impede que toda essa visão seja descartada como mero pessimismo pontual? O que impede essa rejeição é a aplicação da ferramenta metodológica que os documentos chamam de validação cruzada. Essa abordagem parte do princípio de que uma exegese estrutural não pode, de forma alguma, tratar um texto de forma isolada, como se ele flutuasse num vácuo. Sim. A premissa é analisar a arquitetura do cânon sagrado como um ecossistema gigantesco e integrado. Isso mesmo. A questão central passa a ser o princípio de urgência e o foco operacional no presente, descobertos nesse capítulo, conseguem se sustentar quando testados contra o restante do código-fonte. E quando a validação cruzada é acionada e o panorama geral é observado, os resultados são impressionantemente consistentes. O conceito não é uma anomalia de um autor triste. Ele é um vetor estrutural constante. Entendi. A necessidade de urgência ditada pelo fechamento da janela de tempo é endossada de maneira matemática lá no Novo Testamento em palavras atribuídas diretamente a Cristo. O documento faz o cruzamento de dados apontando para o livro de João, capítulo 9, verso 4. O que diz lá? Lá consta a instrução de que é imperativo realizar as obras enquanto é dia. E ele traz a justificativa técnica de que a noite vem quando ninguém pode trabalhar. O conceito da noite operando como o equivalente exato da sepultura. Um momento inegociável de inércia absoluta onde o servidor desliga. A mecânica descrita é milimetricamente a mesma. A garantia da chegada do pagão não tem a função de gerar desespero existencial.
Ela funciona como o gatilho primário da urgência para operar no claro, sabe? Para acionar as engrenagens da agência enquanto o status permanece online. Faz todo sentido. E tem mais. Além disso, a validação cruzada também rastreia as diretrizes terrenas da ficha 028. A instrução de canalizar energia para o desfrute da vida conjugal, por exemplo, encontra chancela direta no livro de Provérbios, capítulo 5, verso 18. E o que dizem Provérbios? Reforça o direcionamento da alegria para o núcleo relacional imediato, incentivando a alegria com a mulher da juventude. Existe uma coerência massiva e inquebrável nesse aconselhamento ao longo de todo o ecossistema textual. E quando a gente conecta todos esses pontos, a conclusão geral subverte tudo que a gente costuma pensar sobre a mortalidade. A finitude humana não é um acidente de percurso. Não é. Não é um erro de cálculo na programação do universo. Tipo, um bug que a tecnologia, a medicina ou o acúmulo de capital precisam corrigir a todo custo. A finitude foi projetada e inserida como um limite cirúrgico e intencional. A definição técnica seria a de um gatilho de urgência estrutural. O arquiteto do sistema limitou o tempo com a intenção claríssima de forçar a humanidade a agir no eixo do presente. Sem a ameaça inegociável da noite, o dia perde todo o seu valor prático. Com certeza. É precisamente a limitação intransponível que cria a necessidade de foco absoluto. Sem esse limite, a tendência humana ao adiamento, aquela arrogância de tentar controlar o futuro e a letargia se tornariam doenças crônicas e eternas no sistema. Bom, o que começou nessa nossa análise profunda como um gerador de ansiedade massiva, que é a constatação empírica de que a morte nivela todo mundo e zera os placares, acaba se revelando no final como o maior dissipador de ansiedade que existe. É um paradoxo brilhante. Sim. Ao se render à compreensão de que o desligamento do servidor está totalmente fora da zona de controle humano, cessa aquela exaustão de tentar hackear o inevitável. Gasta-se menos energia tentando consertar o incontrolável e passa-se a canalizar 100% da vitalidade, da cognição e da capacidade operacional para a jurisdição atual. E é crucial reforçar que a jurisdição de qualquer indivíduo se restringe sempre e unicamente ao dia de hoje. Apenas o agora. Apenas o agora. A inteligência tática, que é fundamentada nessa exegese que a gente fez, exige um emprego de força máxima na tarefa imediata, no cuidado com as relações atuais e no consumo consciente do que está posto sobre a mesa no momento presente. Abraçar a finitude, no fim das contas, significa parar de brigar com a estrutura da realidade e aceitar a cota festiva diária que nos foi autorizada. É transformar o choque de realidade do vazio existencial na mais alta voltagem de poder de execução. E para colocar um ponto final nesse nosso mergulho desse material tão denso, a gente precisa trazer toda essa arquitetura teórica para o limite da aplicação prática imediata. É preciso deixar um questionamento bem espinhoso para ecoar na mente de quem acompanhou a gente. Levando em consideração as mecânicas operacionais que foram auditadas através dessas fichas, se a capacidade imediata de agir a pura urgência no agora é o único e verdadeiro ativo disponível, e se o fechamento do sistema, o temido shutdown, é inegociável e iminente, surge a reflexão inevitável para a gente pensar. Qual é o projeto vital que continua travado? Qual é a conversa difícil, capaz de mudar uma vida inteira, que continua engavetada? Ou ainda, qual é o momento simples de alegria que vem sendo covardemente empurrado com a barriga para um algum dia ilusório que simplesmente não existe na planta baixa da realidade? O que deve mudar drasticamente na tomada de decisão assim que este áudio chegar ao fim? Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar a continuidade do projeto. Chave Pix 271925180000120. Titular: Estúdio Maia Cenas. Após inserir a chave, confira o nome do recebedor antes de confirmar. As contribuições ajudam na pesquisa, produção e disponibilização gratuita do material.